Gente, como estamos? Hoje nós vamos falar sobre a nossa relação com dinheiro e com prosperidade, porque prosperidade e a relação com dinheiro são duas coisas diferentes. Quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando do fluxo natural de tudo que Deus criou. Então, prosperar, já pode anotar aí, é o fluxo natural de tudo que Deus criou. Se você olhar para a natureza, para a criação, pulga prospera, bicho de pé prospera, fungo prospera, a folha que cai da árvore prospera, porque quando ela cai, ela decompõe, e aí ela vira adubo. Tudo que Deus criou tem a capacidade de multiplicar, de prosperar. Então, se a gente olha para a criação, e tudo na criação segue esse fluxo, né, uma fonte de água, uma nascente de água, ela nasce ali pequenininha, mas ela prospera. Prospera, vira rio, vira lago, vira lagoa, e até chegar no mar. Tudo, exatamente tudo prospera. Só o ser humano que não conseguiu entender e que não conseguiu compreender o que é a prosperidade. E lá no livro de Gênesis, quando o Senhor cria o homem, ele dá 3 ordens para o homem: dominar, crescer e multiplicar. Dominar, crescer e multiplicar. Dentro dos aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais, a gente precisa aplicar essas 3 ordens do Senhor: dominar, crescer e multiplicar. Então, quando a gente fala, por exemplo, do aspecto, voltando para dentro da relação com o dinheiro, quando a gente fala de aplicar essas 3 ordens do Senhor dentro da prosperidade, ele está falando: domine. Dominar é a gente governar. E governar significa que você vai conseguir administrar algo grandioso de forma leve. Porque governar tem a ver com dirigir, tem a ver com o leme do barco. Um carro é muito maior do que você, só que você consegue dirigir, governar esse carro por meio do volante, né? E ali tem os outros acessórios também, mas por meio do volante. E não te pesa, não é pesado. Um navio é enorme, 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 enorme. Só que o cara lá que está, não sei que nome que dá, né? Pilotando lá o navio, que não deve ser pilotar, ele está ali, ó, num lemezinho, e ele vira um pouquinho, aquele monstro de navio faz a virada. E é governar algo grandioso, mas de forma leve. Tudo que você vê na natureza, o rio, ele já sabe o fluxo que ele vai seguir. A árvore já sabe o fluxo que vai seguir. Por quê? Porque Deus colocou, ordenou e eles obedecem. Agora, o ser humano, ele tem dificuldade de compreender. Então, quando falando dentro do aspecto de prosperidade, o primeiro deles, que é o dominar. Eu preciso dominar, eu preciso governar as finanças. Eu preciso saber o que significa o dinheiro para mim. Quando eu falo a palavra dinheiro, e eu pergunto qual é o significado para você, qual é a primeira palavra, sem você pensar, que surge, que aparece assim na sua frente? Esse é o significado de dinheiro. Para algumas pessoas vai ser poder, para outras vai ser liberdade, para outras vai ser necessidade. E o significado, a palavra que surge, diz respeito à relação que você vai ter com o dinheiro. Então, primeira coisa, o domínio. Você precisa dominar. E esse dominar é de governo. Você precisa saber das suas finanças, você precisa saber do seu potencial. Jesus falou: vocês vão conhecer a árvore pelo fruto. E aí, o fruto fala de prosperidade. O fruto já fala agora do poder da multiplicação. Então, se eu não domino no sentido de conhecer, eu não domino no sentido de governar, eu não consigo pular para a segunda etapa, que é o dominar, o crescer. O crescer, ele passa pelo processo de fazer morrer. Nada cresce, vai plantar uma semente, ela não vai crescer, ela não vai virar árvore se antes ela não morrer. Esse processo de crescer fala de renúncia. Quais são as coisas que nós precisamos renunciar para que a gente entenda o processo de multiplicação do Senhor na nossa vida? Então, existem, por exemplo, muitas pessoas que hoje elas fizeram morrer a vontade, muitas das vezes, de fazer um passeio, de ir em determinados lugares, de determinadas festas, e elas ficaram ali escrevendo um livro. Aí a gente olha para o cara que está vendendo o livro, a gente fala assim: nossa, que cara sortudo. Cara sortudo porque ele fez morrer inúmeras outras coisas que ele tinha vontade de fazer, para fazer algo multiplicar na vida dele, porque é o terceiro passo, é a multiplicação. Multiplicação vem depois de governo, multiplicação vem depois de domínio, multiplicação vem depois que a gente domina aquilo que o Senhor está nos dando. Agora eu faço crescer.
né? O conhecimento que o Senhor me deu, vocês são resultado do crescimento e agora da multiplicação. Vocês já estão na fase lá do crescer, o momento em que vocês estavam aprendendo, né? Tem alguns de vocês que ainda não formaram, mas tem pessoas que já estão atendendo, ou seja, já está na fase da multiplicação. O que o Senhor confiou a mim, antes só eu fazia. Eu dominei aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Agora, eu faço crescer. Faço crescer quando eu ouvi a voz dele, ele me mandando abrir a formação, né, a conexão, e ele trouxe pessoas. Então, o processo de dominar, crescer, multiplicar. E quando você faz o processo de dominar, crescer, multiplicar, eu já multipliquei. Agora eu estou fazendo o processo de dominar, crescer, multiplicar mais de uma vez. Então, quando a gente começou, comecei lá com 20 pessoas, agora tem mais pessoas. Daqui a pouco, esse processo de multiplicação, ele vira um fator incontrolável por mim. Eu não vou ter controle disso. Então, se você pega, por exemplo, um bago de feijão e planta, então você dominou aquele bago de feijão. Eu dominei esse bago de feijão. Agora eu vou ordenar o que vai ser feito com ele. Aí eu planto, né? O crescer. Ele tem que morrer para ele entrar no processo de crescimento. E depois ele vai multiplicar. Quando você planta um bago de feijão, ele dá, no mínimo, mais 120 bagos. Esses 120 bagos, se você plantar, vou fazer uma conta aqui, ó. Uma vez que você faz o processo dominar, crescer, multiplicar, um bago de feijão dá 120. A segunda vez, vira 120. Fechou o ciclo, dominou, cresceu e multiplicou. Agora eu vou fazer a mesma coisa, dominar, crescer e multiplicar. Eu domino os 120 e agora eu vou plantar. Digamos que eu vou plantar de novo os 120. Se 120 deu 100, se 1 deu 120, 120 dá 14.400 novos baguinhos de feijão. Se eu tenho 14.400 bagos de feijão, eu não sei quanto que tem no pacote de 1 quilo. Olha para vocês verem o processo de multiplicação. Então, um bago de feijão não dava para fazer nada. Só que quando eu plantei, deu 120. 120 deve ser, sei lá, uma xícara dessa aqui, cheia. Ainda não dá para fazer muita coisa. Eu planto, a terceira vez que eu planto isso aqui agora, deu 14.400. 14.400 já deve dar para eu poder vender pacotinhos de, sei lá, de 300 gramas, de meio quilo. E agora, o fator multiplicador, ele se estende. Aí é o que a gente vai chamar de exponencialidade. É quando a multiplicação, ela já não é só a multiplicação. Cresceu tanto que agora não adianta você nem tentar controlar. Por quê? Porque agora eu já não tenho mais só bago de feijão. Eu agora posso abrir um lugar para vender tropeiro, eu posso vender pacotes pequenininhos de feijão, só o feijão puro, para quem quer comer o feijão. Eu posso vender feijão para alguém que quer plantar o feijão. Eu posso transformar esse produto agora em outros produtos, em uma outra fonte. Posso transformar em caldo, posso transformar... E agora eu faço o processo de exponencializar. Aquilo que era para multiplicar, exponencializar. Tudo na criação é assim. E lá em Gênesis está a ordem, dominar, crescer e multiplicar. Só que antes disso, o Senhor abençoa o homem. E abençoar no hebraico significa autorização para prosperar em tudo o que fizer. Então, gente, nós temos que entender a vontade de Deus. Está em Gênesis, explícito isso. Quando Deus abençoa, ele está dizendo assim, olha, eu estou te autorizando a prosperar em tudo que você fizer. Aí o nosso cuidado tem que ser o que nós vamos fazer com essa autorização do Senhor, né? Para prosperar. E aí, livro de Romanos, capítulo 12, vai falar assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, dentro do processo que eu quero muito aqui, depois de terminar essa aula, é que vocês digam assim para mim, Celiana, nossa, minha cabeça bugou, porque dinheiro, eu tinha até constrangimento quando falava de coisas de dinheiro. A mente de vocês vai passar por um processo de transformação. E
ao tomar consciência de algo, é o primeiro passo para a gente poder mudar isso na nossa vida, né? Então, não adianta nada a gente estudar, a gente se dedicar, a gente falar para orar, né? A gente ficar pedindo Deus, Deus prospera, Deus manda o recurso, se a nossa mentalidade é uma mentalidade de escassez, se a nossa mentalidade é mentalidade de escravo. A palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 4 ou 5, vai falar 4, vai falar que o herdeiro, enquanto ele é criança, ele não tem diferença nenhuma do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Quando ele está falando ali de criança, ele está falando de mentalidade, ele não está falando de ser pequeno. Não, ele está falando de mentalidade. Porque criança, ela tem direito, mas ela não sabe que tem direito. E o fato de você não saber quais são os seus direitos, te tira o direito de desfrutar desse direito. Lá no livro de Gálatas, capítulo 3, vai falar que por meio de Cristo Jesus, nós nos tornamos herdeiros das mesmas promessas que foram feitas a Abraão. E quais são essas promessas que foram feitas a Abraão? Você precisa saber de cor. E eu gostaria que você anotasse quais são as promessas que Deus fez a Abraão. Porque se você não sabe quais são as promessas que Deus fez a Abraão, você tem um direito que você não está vivendo e não vai viver, porque eu conto essa história sempre. A primeira formação que eu fiz foi administração de empresas, e teve uma vez que eu recebi uma carta falando que eu tinha que pagar uma multa lá, na época, isso há uns quase 15 anos atrás, na época a multa era de R$810. Aí eu liguei no negócio, falei para a mulher assim, minha senhora, eu não sabia que tinha que fazer isso, blá, 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 blá. Ela virou para mim e falou assim, minha senhora, a sua ignorância não isenta a sua responsabilidade. Quando essa mulher falou isso, eu falei assim, não, essa frase valeu os R$810, vou pagar com gosto os R$810. E eu nunca mais esqueci isso. A sua ignorância não isenta a sua responsabilidade. Você desconhecer os seus direitos, amados, impede você de desfrutar dos seus direitos. Aí a sua ignorância é o preço, né? De você não desfrutar daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, abra a sua mentalidade, abra a sua mente. Se você já se sente constrangido, quando fala de dinheiro, geralmente o desconforto fica nessa região aqui, ó, porque isso aqui fala muito da área profissional. Então, se tiver um desconforto aqui, toda vez que fala nó de dinheiro, me dá, Ariana, como se fosse um constrangimento nessa região, um frio aqui na barriga, uma sensação ruim, um desconforto, a gente precisa parar e olhar para isso, ok? Então, prosperidade é o fluxo natural de tudo que Deus criou. Dominar, crescer, multiplicar. Quais são as promessas que nós temos direito por meio de Cristo Jesus? Um dos pacotes das promessas são as promessas que foram feitas a Abraão. Está lá em Gênesis, capítulo 12. E a palavra vai dizer assim, olha, quando Deus fala para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela. Quando Deus está falando isso para Abraão, Deus está falando para Abraão fazer um movimento físico, mental, emocional e espiritual. São 3 dimensões de um mesmo movimento que a gente faz. Quando Deus estava falando para ele assim, olha, sai. O sair, ele tem significado de movimento. Só que Abraão, ele não podia fazer só um movimento físico de sair daquele ambiente do sistema familiar dele. Porque se ele não fizesse uma desconexão mental, emocional e espiritual, porque o pai de Abraão, ele conta-se na história, né? Que ele era muito idólatra, que tinha muitos deuses, era um homem rico, era um homem próspero, só que Deus queria mudar essas bases. Deus deseja mudar as nossas bases. E a nossa mentalidade, ela ainda é conforme o nosso sistema familiar. Só que o Senhor está dizendo para a gente, assim, olha, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. A gente não tem que desprezar o nosso sistema familiar, a gente não tem que abandonar as pessoas, a gente não tem, mas ele está dizendo, olha, tem que sair. Para quê? Para a gente poder mudar a nossa mente, porque a nossa mente ainda está condicionada de acordo com esse sistema familiar, com esse padrão familiar, fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Você precisa cortar com os cordões umbilicais, para que esse movimento, de fato, aconteça na sua vida, né? E quando Abraão faz esse movimento, Deus, ele começa a fazer na vida de Abraão aquilo que ele deseja fazer nas nossas vidas. E aí, a primeira promessa que Deus faz a Abraão
eu farei de ti uma grande nação. Em um outro momento eu vou entrar nesse ponto com vocês para explicar o que significa cada uma dessas coisas. A segunda promessa que Deus faz para Abraão. Ele fala assim, olha, de ti eu farei uma grande nação. Eu te abençoarei. De novo, o abençoar está ali presente, que é a autorização para prosperar em tudo que fizer. Terceira promessa que Deus faz a Abraão. Ele fala que eu farei o teu nome conhecido. Quarta promessa que Deus faz a Abraão. Eu te farei um abençoador. Primeiro você recebe dele, para depois você dar. Dominar, crescer, multiplicar. E depois exponencializar. Depois ele diz assim, olha, eu vou abençoar quem abençoar você, mas eu vou amaldiçoar quem amaldiçoar você. Então, Deus, ele deseja que nós olhemos em direção às promessas, porque inimigo, quem vai cuidar é Deus. As pessoas que nos abençoarem e que a gente sequer sabe que essas pessoas de alguma forma estão nos abençoando, tem pessoas que oram por você, que você nem sabe que ela está orando por você, tem pessoa que acredita em você, que você nem sabe que ela acredita em você, mas Deus vai recompensar cada uma dessas pessoas, cada um na sua medida, cada um na sua proporção, cada um de acordo com o que realmente essa pessoa tem na intenção do coração. E ele fala assim, olha, e por ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, nós temos que ter consciência, gente, dessas promessas. E nós precisamos viver essas promessas, porque isso é honrar a Deus, né? O fato da gente... tem muita gente que acha que viver uma vida humilde é uma forma de honrar o Senhor. Isso é uma das coisas mais abomináveis, porque se você olhar para a criação de Deus, tudo que Deus criou é extraordinário. Aqui em casa tem uma planta que ela dá flor o ano todo. Não tem uma época do ano que ela não tem flor. E é a coisa mais linda, ela está sempre colorida, ela está sempre verde. E eu fico assim, meu Deus, Deus se preocupou em fazer algo tão maravilhoso. Se você olha para um pássaro, o pássaro com a cor, né, as penas, com aquela futa-cor, que tem hora que é azul, tem hora que é verde. Deus é tão extraordinário, tão grandioso. Aí os filhos dele presos numa falsa humildade. A gente precisa parar com isso, né? Falsa humildade. Humildade não tem nada, exatamente nada a ver com pobreza, né? E riqueza não tem a ver com arrogância. Eu vou dizer para você, eu tenho tido a oportunidade de conhecer muitas pessoas ricas, ricas mesmo, que são muito simples, muito humildes, muito mais do que muitos certos pobres que a gente conhece e que são, assim, tupetudos, dedudos, e aí a gente precisa mudar esses conceitos que nós temos aqui, ó, tem que mudar aqui dentro, né? Porque muita coisa foi colocada dentro da nossa mente e que não condiz com o que realmente é. Então, além de tudo isso, eu preciso dizer para vocês, Jesus falou assim, olha, você vai conhecer a árvore pelo fruto. Aí, a Cíntia fez uma colocação que é interessante. Ela disse assim, eu achava que a minha relação com o dinheiro era muito boa, eu achava que eu não tinha problema nenhum. Vai depender do referencial que você tem, tá? Se o que você tem de resultado financeiro hoje é satisfatório para você ter o necessário, e se você está condicionada a ter o necessário, a ter o básico, ou a ter para aquilo que você precisa, talvez do seu ponto de vista está ótimo. Mas se você for olhar para o potencial que você tem, e para você olhar para o desejo de Deus para a sua vida, e você olhar para o campo e a nação que Deus está gerando dentro de você, que espera uma resposta de você, você vai ver que é insuficiente o que você ganha. Eu não peço, Senhor, riqueza somente para mim. Eu peço para mim, mas eu peço para o Senhor, Senhor, tem uma escola lá na Angola que precisa de R$ 2.500 por mês para alimentar 170 pessoas. Eu falo para o Senhor, o recurso que o Senhor colocar nas minhas mãos, eu preciso porque eu quero ser uma das mantenedoras dessa escola. Eu quero ajudar na construção da cozinha, eu quero ajudar na construção de mais uma escola de quadra, eu quero mandar recurso. Você precisa compreender que a primeira promessa que Deus faz a Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Dentro de você tem uma nação. Dentro de você tem resposta para um povo que vive em escravidão, para um povo que vive em condições deploráveis e que sequer você conhece esse povo, mas que Deus está colocando dentro de você a resposta. Então, eu vou
pontuar alguns tipos de falta mesmo, né, da prosperidade do Senhor, para que você analise isso, não de acordo com o que você está, porque talvez você ache que prosperidade é você ter o suficiente, não é. Jesus falou assim, olha, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Abundância não é o necessário. Abundância é ter para dar, é ter para repartir. Lá no livro de 1 Coríntios fala assim, olha, que é ele que dá pão ao que tem fome e semente ao que semeia, para que... Não, esse versículo eu vou pegar para ler para vocês isso, porque esse versículo aqui é extraordinário. Isso aqui tem que ficar no coração de vocês. Só pôr uma luz aqui. Aí. Deixa eu caçar aqui, que essa letra está muito pequena. A pessoa não consegue ler letra pequena, mas não, povo. Está lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9. Vai dizer assim, ó. É uma palavra extraordinária, olha. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar, anote essa palavra para vocês estudarem a etimologia e a origem dela, em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez, não é nem agora só abundar, é superabundar, que é muito mais do que abundar. Anote essas duas palavras para vocês estudarem. Em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Olha que extraordinário, gente. Isso aqui, ó, vou repetir. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aí, quais são os frutos da vossa justiça? A palavra de Deus vai falar assim, olha, que vai chegar um momento em que Jesus vai colocar, né? À direita dele, ele vai colocar os cordeiros, e à esquerda ele vai colocar os lobos. Aí ele vai explicar quem é um e quem é o outro. Né? Os que estão à direita são aqueles. Aí os discípulos perguntam assim, mas mestre, né? Não, aí ele vai falar para eles assim, ó, eu tive fome, vocês não me deram o que comer, eu tive sede, vocês não me deram o que beber, eu estava preso, vocês não me visitaram, eu estava nu, vocês não me vestiram. Gente, para a gente dar comida para quem precisa de comida, a gente precisa de dinheiro. Para a gente poder comprar roupa, para quem não tem roupa, a gente precisa de dinheiro. Para a gente ir visitar uma pessoa que está no presídio, lá de Sete Lagoas, que está no presídio de Matosinhos, você precisa de dinheiro. Então, a gente precisa parar com essa hipocrisia de que prosperidade não é algo necessário. A gente precisa abrir o nosso coração. E a gente precisa entender que esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Viver na miséria, eu vou falar um negócio com você. Olha, isso não é de Deus, tá? E aí, eu vou falar para vocês alguns dos aspectos que vai fazer você compreender e identificar se você está vivendo na falta da prosperidade, tá? Porque tem pessoas que acreditam que são prósperas porque têm saúde. Isso não é prosperidade. Saúde é consequência de você ser humano e se você cuidar bem do seu corpo. Isso não é prosperidade.
Prosperidade é o conjunto de todas as coisas. Mas, por exemplo, se você vive patinando de tempo em tempo em endividamento, isso significa que você ainda tem uma mentalidade de escasso. Você que tem altos e baixos financeiros, tem época que você está ganhando muito dinheiro, tem época que você está ganhando pouco dinheiro. Isso também indica que você ainda está na frequência de escassez. Pessoas que ganham pouco, mas não têm dívidas, mas vivem apertadas. Isso também é pessoa que não entendeu o que é a prosperidade, que ainda tem mentalidade de escassez. Ela ganha pouco, não tem dívida, mas vive apertada. Aquela que ganha do pão para a boca, né? Ganhou aqui, ou vai virar comida, vai pagar as contas, não fica devendo nada a ninguém, mas não sobra um centavo. Não faz uma viagem, não vai no restaurante, não tem um carro bom, não compra uma roupa boa, não consegue arrumar uma unha, não consegue arrumar um cabelo, é tudo no básico. Isso ainda é uma mentalidade de escassez. Pessoa que ganha muito, não tem dívidas, mas também vive apertadas. São aquelas pessoas que tudo que entra, sai. Tudo que entra, gasta. Ela não consegue juntar dinheiro e você pergunta, mas o que você faz com o seu dinheiro? Você ganha 10 mil reais, o que você faz com o dinheiro? A pessoa fala assim, não sei, menino. Não sei, quando eu vejo, eu paguei tudo que tem que pagar e não sobrou nada. Isso é pessoa que ainda não entendeu o que é o fluxo de prosperidade. Pessoas que são preparadas e competentes, já fez não sei quantas faculdades, estudou, mas não consegue sair do lugar. Não consegue crescer, não consegue dominar, não consegue multiplicar, não consegue transformar os seus dons, não consegue transformar as suas habilidades em fonte de renda, tá? Pessoas que estão infelizes na profissão, não está vivendo na missão, não está vivendo no propósito, e não consegue sair do maldito emprego. Reclama, 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 e não consegue sair, não consegue gerar um movimento, não consegue tomar decisão. Pessoa que tem uma boa vida financeira, mas que são consumidas pelo estresse. É aquela pessoa que ganha bem, trabalha muito, mas é um preço muito alto. Ela não consegue ter vida na família, ela não consegue ter paciência, ela vive estressada, ela vive esgotada, ela não consegue fazer uma academia. Não adianta nada. Você está ganhando dinheiro, mas você não é próspero. Pessoa que não tem tempo para si mesma, não tem tempo para a família, não tem tempo de dormir, perde a saúde, perde a paz interior, é também uma pessoa que está só ganhando dinheiro. Ganhar dinheiro, amigo, sinto muito, não é prosperar, tá? Prosperar é quando você não perde o essencial em troca do que é importante. Pessoas que têm dinheiro, mas são frustradas com a vida. São pessoas que ainda não entenderam o que é prosperidade. É aquela pessoa que é até bem profissionalmente, bem financeiramente, mas você vê que é infeliz. Parece que falta algo, parece que falta alguma coisa dentro dela. Pessoas que não conseguem romper com os padrões familiares e com as fidelidades ocultas, principalmente com relação à vida financeira. Se você fechar os seus olhos, né, agora, faça esse exercício aí, fecha os seus olhos. Você vai imaginar à esquerda um círculo no chão e dentro desse círculo a sua família, dentro da média ali de salário, porque geralmente esse convívio ele faz a pessoa permanecer, né, dentro do seu sistema familiar. Então, se o máximo que alguém ganha na sua família é 5 mil reais, possivelmente todo mundo ali vai ficar oscilando dentro desses 5 mil reais. Mas imagina você ganhando 20 mil reais. E imagina agora o que você sente quando as pessoas olham para você com seu bolo de 20 mil reais. Que sensação que surge quando eles olham para você. Quando eles olham para aquele bolo de dinheiro e veem você. Agora, saia de dentro desse círculo e vá para o círculo que está à direita. E nesse círculo à direita tem viagens, tem você ajudando pessoas, tem você contribuindo para o crescimento de pessoas, tem você fazendo viagens missionárias, tem você viajando com a sua família, uma casa digna, um carro digno. Olha se você consegue sair de dentro do seu sistema familiar e ir para o outro. Tem pessoas que não conseguem sair de dentro do círculo. E se você não conseguiu sair de dentro do círculo, isso é porque você ainda está preso às limitações financeiras do seu sistema familiar. Precisa olhar para isso, tá? Compreendermos o que significa o dinheiro é extremamente importante. Um dia eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu quero que o Senhor me ensine sobre dinheiro,
E eu quero que o senhor me mostre na Bíblia. Eu estava passando pano, lavando a parte da varanda aqui em casa. Aí eu conversando com o Senhor, e aí ele falou comigo assim, lê a palavra. Aí eu falei assim, mas o que na palavra? Ele falou comigo assim, com quem Jesus falava? Aí eu falei para ele, Jesus falava com os pecadores, Jesus falava com os leprosos, Jesus falava com os cegos. Aí ele falou comigo assim, com quem mais? Aí eu falei assim, com os discípulos, com a multidão. Aí ele falou comigo, leia a palavra. Aí eu fui para a palavra. Quando eu abri a palavra, caiu na passagem de José de Arimateia. Aí o Senhor falou comigo assim, pegue todos e transcreva para o cargo atual. Aí eu falei assim, cargo atual? Aí ele falou comigo, José de Arimateia. Quando a gente lê lá sobre José de Arimateia, a gente vê que José de Arimateia era um cara da alta cúpula ali. Mas ele falou, transcreve. E aí ele foi me levando em vários. Me levou lá em Mateus, transcreve, em Zaqueu, transcreve. Eu fui pegando todos esses caras que o Senhor foi me mostrando. Aí ele falou, transcreve, transcreve, para a profissão de hoje. Então, José de Arimateia, ele nada mais era do que um senador no tempos de hoje. Zaqueu, ele era como se fosse o chefe geral da Receita Federal de hoje. Mateus, é como se Mateus fosse o fiscal da Receita Federal do tempo de hoje. E aí ele foi descrevendo tudo aquilo para mim, eu falei assim, Jesus não conversava só com as pessoas pobres, Jesus conversava com todos. Aí ele falou comigo que era o reino dele sendo estabelecido em todos os lugares. Então a gente olha Jesus com uma falsa humildade, como se Jesus fosse pobre e veio para morar no meio dos pobres, né? Não. A palavra de Deus, ela no livro de 1 Coríntios, vai falar assim, olha, que ele sendo rico, se fez pobre, para que nós pudéssemos ser ricos em seu lugar. Eu vou pegar esse versículo para você anotar aí, ó. Você que é crente. Anota, você que está bloqueado financeiramente. O primeiro deles, anote aí, é o 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Que está provando ali e falando que esse é o desejo de Deus, né? Ele que vai aumentar a nossa sementeira. Porque tem muita gente que tem dúvida, tá, gente? Se é da vontade de Deus prosperar ou não. Você fica com dúvida com isso, não. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Vai dizer assim, olha. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Vou ler de novo, para que não haja dúvida. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Aí, Eliana, mas ele está falando de riqueza espiritual? Variamos. Aqui, ó. No entanto, vou ler do 7 para frente, tá? No entanto, como vocês transbordam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, no amor que tem pelos outros, transbordem também nesse privilégio de contribuir. Não digo isso como mandamento, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Ai, meu Deus do céu, só esse versículo era suficiente para a gente poder, ó, puff, abrir nossa mente, puff, falar assim, Senhor, então eu estou vivendo fora da sua palavra. Porque pecar, gente, não é só você fazer algo de errado. Pecar é quando você erra o alvo. Pecar é quando você não vive a palavra. E se você não está vivendo a palavra, no sentido de ser abençoado por aquilo que ela já foi determinada a fazer, você está pecando do mesmo jeito. Este é o meu parecer. Convém que vocês contribuam. Este é o meu parecer. Convém que vocês contribuam. Aqui está falando de
dinheiro. Ok? Então, vamos voltar lá. E por que a gente, Eliana, tem que tratar a nossa relação com o dinheiro? Porque são dois senhores. Ou há de servir um e de aborrecer o outro. E Jesus falou, né? Um é o amor ao dinheiro. E eu entendi, o Senhor, ele foi me ensinando e discutindo nessa coisa do dinheiro. Um dia eu entendi, porque eu fazia maquiagem, uma época da minha vida, eu fiz um bocado de tudo, tá, gente? Eu fazia maquiagem, aí teve um dia que eu reclamei como menina, era só um pouquinho, gente. Então, gente, falei para ela assim, olha, porque eu tinha mania de fazer maquiagem, aí quando as pessoas me perguntavam quanto que era, eu queria falar quanto que era, só que não saía. Ficava um trem assim, ó. Aí eu falava assim, nada não, não vou cobrar de você não. Doida para poder falar um preço, mas eu não conseguia. Parecia que tinha a trava aqui. Aí eu fui e reclamei um dia com uma colega minha, porque tinha uma pessoa que eu fazia, ela sempre me pedia, eu sempre fazia maquiagem nela, mas eu nunca cobrei. Era sempre de graça. Um dia ela virou para mim e falou assim: olha, foi você que maquiou fulano? Aí eu falei assim, não. Aí eu falei assim, eu achei que tinha sido você que tinha maquiado ela. Eu falei assim, não, não era não. Aí ela foi me mostrou a foto. Aí, só que quando ela me mostrou a foto, eu falei que assim, não, isso aí é um salão em Pedro Leopoldo, que na época que cobrava, tipo assim, uns R$ 150. Aí eu fiquei com ódio, com um ódio, com um ódio, porque ela fazia comigo de graça e nunca me pagou um centavo. Aí agora eu estava vendo ela no lugar onde que cobrava, na época eram R$ 150 mesmo. Aí eu fiquei xingando, xingando, ela virou para mim e falou assim, ué, mas se nem você dá valor para o seu trabalho, por que você está achando ruim dela não ter dado valor para o seu trabalho? Ela só está fazendo com você o que você mesma faz. Aí ela, naquela hora que ela falou aquilo para mim, eu falei assim, hã? Ela falou assim, ela só está fazendo com você o que você faz com você. Eu falei assim, não acredito num trem desse. Aí, na época, ela me mandou embora do meu comercial, contratou minha irmã, aí eu cobrava nada. Quando eu cobrava tipo R$ 30, R$ 60 para fazer o penteado, a maquiagem, ia na casa da pessoa, era uma peleja o negócio. E eu falava assim, não, eu faço isso porque eu gosto, porque na época eu tinha um outro trabalho, eu fazia porque eu gosto, não sei o que lá mais, não é por causa de dinheiro, não. Aí ela me mandou embora, contratou minha irmã, ela colocou na época o preço de R$ 120 para fazer os dois, a agenda lotava, 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 não tinha vaga. A gente trabalhava de sexta, de sábado e de domingo, porque tinha o pessoal da Adventista, que eles faziam a maioria das coisas era de domingo, e a gente arrumava muita noiva, muita madrinha aos domingos também. E aí é aquela crença: o que é caro é que é bom. O que é barato não é tão bom. E o que é de graça, gente? Não presta. Simples assim. Entende? Então, eu vou fazer agora umas perguntas para você e você vai anotar. Eu vou fazer a pergunta, você precisa de resposta imediata. As respostas não podem ser pensadas, tá? A hora que eu fizer a pergunta, a palavra que vier, a frase que vier, o que vier, você vai falar assim, ó, puf, de imediato, tá? Caneta e papel na mão. Vou fazer as perguntas e você vai responder o que vier de imediato. Se você tiver que pensar para responder, você vai deixar assim, ó, faz um tracinho e deixa em branco, tá? Vamos lá? O que é dinheiro para você? Você merece prosperar? Você tem autorização para prosperar? Se seus familiares não prosperarem, você ficará confortável? Como se sente vivendo um nível financeiro de 0 a 10?
como se sente, perdão, como você se sente vivendo um nível financeiro 10 vezes maior do que o seu atual. Eliana, repete, por favor. É rápido. É rápido mesmo, porque você tem que responder a o que vem de imediato. Se você tem que pensar, você coloca um tracinho. Eu vou repetir a última vez, mas não é para pensar, para responder. E sinta o corpo de vocês, principalmente essa região aqui, ó. Tá? Não é para pensar. Se tiver que pensar, já não vale a resposta. O que é dinheiro para você? Você merece prosperar? Você tem autorização para prosperar? Se seus familiares não prosperarem, você ficará confortável? Como se sente vivendo um nível financeiro 10 vezes maior do que o seu atual? Coloque as respostas aí, daqui a pouquinho a gente vai voltar nisso. Ok? Então, deixa as respostas aí, que nós vamos voltar. Vou falar agora de alguns fatores que impedem e que podem estar impedindo você de prosperar. O primeiro deles é o seu sistema familiar. Como é a relação do seu sistema familiar com o dinheiro? É um sistema que compra e não paga? É um sistema que um povo que é muito honesto, mas também não prospera? É um sistema de muita injustiça com dinheiro? É um sistema que tem fontes de rendas inapropriadas, injustas, como bar, como boteco, como tem gente, né, que infelizmente ponto de droga, prostituição. Qual que é o histórico do sistema familiar? E quando eu falo de sistema familiar, eu estou falando de, no mínimo, 4 gerações atrás de você. Seu bisavô, seu avô, seu pai e você. Então, o sistema familiar é uma das coisas que impedem a prosperidade, o fluxo natural da prosperidade. O segundo fator são as traumatizações e as primeiras experiências que você teve com relação a dinheiro. Lembrando, gente, que dinheiro não é só a espécie, é tudo o que você precisou na sua vida que dependia do dinheiro. A maioria das nossas necessidades básicas, elas precisariam do dinheiro ou de uma troca, né? Igual existia antes, que não existia moeda. Então, a pessoa tinha farinha e o outro tinha o sal, fazia uma troca, né? Mas hoje é o dinheiro, então a gente tem que falar dele. Essas primeiras experiências. O registro seu, ele não começa depois que você começa a trabalhar. A sua relação com o dinheiro não começa depois que você começa a trabalhar. A sua relação com o dinheiro começa no seu sistema familiar. E as primeiras experiências que você tem já dentro do útero da sua mãe. Então, por exemplo, se quando a sua mãe estava grávida de você, ela passava por um momento de escassez financeira, isso vai impactar na sua vida? Vai. Isso vai ser um problema para você? Vai. As traumatizações, as experiências difíceis que a sua mãe teve dentro, com você no útero, no momento em que estava grávida de você, já começa a preparar você para o tipo e estilo de vida que você vai ter com o dinheiro. A escassez não começa quando você começa a se relacionar com o dinheiro na vida adulta, tá? Já começa lá dentro do útero. Outro dia eu tratei uma moça, ela é muito talentosa, muito, muito talentosa mesmo. Ela faz muita coisa bonita, mas ela fala assim, Eliana, eu não sei. Quando as pessoas me perguntam o preço, eu falo assim com ela assim, não, você pode trazer o material para mim que eu faço, para você não vou cobrar nada, não. Ela fica com ódio dela, com raiva dela, porque conscientemente ela sabe que ela está desperdiçando dons e talentos. E quando a gente foi tratar, veio a mãe sentada, como se ela estivesse dentro da barriga da mãe, e era o processo da gestação dela, e a mãe sentada chorando, e as lágrimas da mãe caíam em cima da barriga. A mãe estava perto de ganhar. Quando a mãe descobriu que estava grávida, o marido foi embora, simplesmente foi embora e largou ela grávida.
E a mãe tinha sempre a sensação de que não ia dar conta. Por quê? Porque ela estava grávida, acho que de 8 meses. Imagina, o marido vai embora, simplesmente desaparece da face da terra, abandona ela. Como que essa mãe estava emocionalmente? E essa menina tinha muito medo, muito medo de não dar conta. Olha que incrível. Ela tinha medo de falar, por exemplo, com a pessoa que ia cobrar e não dar conta de entregar o que a pessoa queria. Ela tinha medo de comprar matéria-prima e não dar conta de pagar. Então, girava tudo em torno disso. Mas a crença não era dela, era da mãe. Então, as primeiras experiências, elas vêm compartilhadas com a figura materna. E muita coisa que você carrega é um script da história da sua mãe. Muita coisa. Por isso que entender isso é importante. Por isso que você identificar quais são os padrões que você está repetindo, principalmente da figura materna, é muito importante para você desbloquear muita coisa na sua vida. E a primeira experiência, né? Quando você foi para a escola, você chegou na escola e viu que, por exemplo, a maioria das pessoas tinha merendeira, e você não tinha merendeira. Você não levava a merenda, você comia a merenda da escola. Você olhava para aquilo e não entendia. Um dia você pede para sua mãe assim, ô mãe, compra merendeira para mim, porque todo mundo lá na escola tem merendeira. Aí sua mãe fala assim, menina, você acha que eu tenho dinheiro sobrando? Você acha que eu estou deitando e rolando no meu dinheiro? Não tem dinheiro não. Né? Ou a mãe falava assim, não tem dinheiro não. Não dá para comprar isso agora não. Aí isso é bobagem, não precisa disso não. Você come o que tiver lá na escola, não tem necessidade disso não. Então, as respostas que você recebia foi construindo dentro de você o merecimento, foi construindo dentro de você o termostato financeiro, foi construindo dentro de você essa relação que você teria ao longo da sua vida, e o pior de tudo, estava te condicionando, e o condicionamento é um imã, e esse imã vai fazer você conectar com situações que esse condicionamento está fazendo você acreditar. Um outro fator que impede a gente de prosperar, gente, são os medos. Medo do que as pessoas vão falar, medo de ficar sozinho, medo de não pertencer, medo de não dar conta, medo de errar, medo de ficar rico e ser roubado, medo de ser sequestrado, medo de forma geral, tá? O outro fator é o não merecimento. Não merecimento. E como que eu identifico o não merecimento? Fecha os olhos agora, novamente. E você vai imaginar uma pessoa chegando e entregando para você um envelope com R$500. E essa pessoa simplesmente está te dando esse dinheiro. Observa a sensação que surge no seu corpo, lembrando, principalmente nessa região aqui. Quando você pega o dinheiro, você abre. Só que quando você olha, tem umas 5 pessoas que são conhecidas assim, simplesmente olhando para você, pegando aquele dinheiro. Que sensação que vem? É livre, é leve, é legal você simplesmente pegar, colocar o dinheiro no bolso? O que você sente? Imagina agora outra pessoa chegando com uma caixa de presente e entregando você essa caixa de presente. Não é seu aniversário, não é nenhuma data especial. É um presente que essa pessoa quis te dar. Na sua mente, no seu cérebro, você está dizendo assim para mim, eu super mereço. Não interessa para mim o que o seu cérebro está achando, interessa o que o seu corpo está dizendo. Quando você pega essa caixa, e principalmente as outras pessoas ficam ali olhando e cochichando, o que você sente? Que sensação que surge no seu corpo? Quais são os pensamentos? Quais são as preocupações? O não merecimento é um dos fatores que impede a gente de prosperar. A outra é a deficiência, pode abrir seus olhos. A outra é a deficiência na autoestima. A autoestima é a percepção de valor que você tem de si mesmo, que você tem de si mesma. Se a sua autoestima ela é baixa, significa que você não se valoriza. Se você não se valoriza, dificilmente você vai valorizar aquilo que você faz. Aí você é aquela pessoa que super é criativa, você faz bolo muito bem, você borda muito bem, você cozinha muito bem, mas você faz tudo de graça. Você não consegue transformar isso em momento algum em dinheiro.
treta, né? Isso é uma autoestima baixa. Todo mundo fala assim, nossa, mas você é tão talentosa. Aí você olha e fala assim, qualquer um sabe fazer isso? Não, não é qualquer um sabe fazer isso, não. O que você tem de dom para poder fazer é seu, é um dom que Deus deu para você. E você precisa compreender, dominar, crescer, multiplicar e depois exponencializar. Outra coisa é a falta de autoconhecimento, de você saber em que realmente você é boa, em que você é bom, o que você sabe fazer, o que você gosta de fazer, em que você foi chamado para fazer, porque tem muitos de nós que não sabem reconhecer o próprio valor e fica de olho no outro. Eu fico querendo fazer o que o outro está fazendo. Por quê? Porque eu acho legal o que o outro está fazendo. Mas e você? O que você nasceu para poder fazer? Então, se conhecer e saber das suas habilidades, dos seus pontos fracos, saber valorizar, né, é extremamente importante. E a falta de autoaceitação, que aí vem a porcaria das comparações, né? Você se comparando, compara com um, compara com o outro, e aí você não consegue olhar para as próprias habilidades, para os próprios dons, para o próprio talento. Gente, Deus não foi injusto com ninguém. Deus colocou talento, colocou habilidade em todo mundo. Todos nós já temos o nosso lugar no mundo, já temos o nosso lugar no espaço. A gente precisa valorizar isso. E a falta de autorresponsabilidade, de autogoverno, né? A gente vai entender que alguns traços, por exemplo, eles têm uma dificuldade de assumir a responsabilidade pela própria vida. Então, tem pessoas que não prosperam porque elas querem alguém para cuidar delas, elas querem alguém para fazer as coisas por ela. E ela não vai prosperar, por quê? Porque cada um, por mais que você seja casada com um cara muito bem-sucedido, o que Deus colocou nas suas mãos para poder fazer, Ele colocou nas suas mãos. E Ele vai cobrar de você. E a cobrança do Senhor, ela não vai vir coletiva, ela vem individual. Né? Então, o dom que Deus colocou na sua mão, o dominar, crescer, multiplicar, será cobrado de você. Tá? E agora, as crenças. As crenças opostas à verdade, elas são outros fatores extremamente importantes que impedem a gente de prosperar. E aí é importante você fazer uma lista de crenças que você tem com relação a dinheiro, anote isso para você fazer, com relação à prosperidade, com relação a Deus e dinheiro. Quando você pensa em Deus e você pensa em dinheiro, o que você sente? Deus quer que você prospere? Ou você fica imaginando Deus olhando para você lá de cima, assim, ó, com raiva de você estar ali correndo atrás do dinheiro? O seu sistema familiar, como que ele vê pessoas ricas, como ele vê uma pessoa que ganha dinheiro, que prospere, aquelas falas assim, só pode estar fazendo alguma coisa de errado, né, para estar ganhando tanto dinheiro. Então, algumas crenças que são comuns, eu vou citá-las aqui, mas depois eu vou mandar para vocês um teste para vocês fazer, acho que é teste, não, só as crenças para você dar nota, né? Não dá, eu não tenho dinheiro. Se você tem mania de falar isso, primeiro você precisa mudar a metalinguagem. Segundo, que quando você deixa de fazer algo pelo dinheiro, ou você faz algo pelo dinheiro, exclusivamente pelo dinheiro, ele está sendo senhor da sua vida. É ele que está dizendo para você o que você pode ou não fazer. Dinheiro é sujo. Dinheiro não traz felicidade. Ganhar dinheiro é difícil demais. O rico não entra no céu. Aí você tem que ler o resto do versículo, né? Mas tem gente que só lê esse pedaço. Está bom do jeito que está, não preciso de mais. O dinheiro é a raiz de todo mal. Nossa, a vida é muito difícil. Para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito. Tendo saúde, tá bom. Eu não posso, não consigo, não sei fazer isso. Dinheiro não compra saúde. Homem que fica rico, larga a família. Mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, são essas crenças, né, que na maioria bloqueia a maioria de nós. Então, é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. A gente vai falar um pouco mais a respeito depois do termostato financeiro, tá?